Olá, uma ótima noite para você em casa. Está começando o Aparecida Debate hoje com um convidado especial, o governador do estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, o Ratinho Júnior. Até dezembro deste ano, exerce o seu segundo mandato como governador do estado, com quase 12 milhões de pessoas. É natural de Jandaia do Sul, norte do Paraná, cidade com pouco mais de 21 mil habitantes. E cresceu no ambiente de comunicação, muito influenciado pelo pai, Verdade. O Ratinho. Boa noite, seja bem-vindo ao Aparecida Debate, especialmente aqui na Casa da Mãe e na TV de Nossa Senhora. Obrigado, Eduardo, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite, cumprimentar a todos que nos acompanham no Aparecida Debate, um prazer estar aqui no santuário, conhecendo, a primeira vez que eu tendo a oportunidade de conhecer o santuário, então para mim está sendo um grande privilégio de estar aqui hoje, e é a oportunidade de a gente poder falar um pouco do Paraná. Falar um pouquinho dessa experiência sua, então, aqui na Casa da Mãe Aparecida. Como é que foi a primeira impressão em visitar o Santuário Nacional? Primeiro, o impacto do tamanho, da grandiosidade, né, do santuário, que a gente vê na televisão, vê em fotos, né, em vídeos, mas não dá a dimensão do que é o santuário pessoalmente, né, presencialmente. E também o volume de pessoas, né? Porque a gente sabe que é hoje... o espaço no Brasil mais visitado, né, em termos turísticos, vamos dizer assim, mas não imagina que tem esse volume de pessoas, o que gira a economia. Então, realmente, além da toda a energia, né, da importância, a missa que foi feita pelo Dom Mário, que a gente tem um privilégio do Dom Mário que é paranaense. Então, a gente teve o privilégio de vir dar um abraço nele aqui, que está aqui, acho que uns 60 dias, mais ou menos, que ele assumiu o santuário. Então, o Dom Mário, que foi padre em Jacarezinho, que é o norte pioneiro do Paraná, né, viveu e cresceu em Sengés, que é uma cidade do interior do estado também. Então, para nós foi um grande privilégio poder estar visitando, né, o santuário e dando um abraço também no Dom Mário. E falando em referência católica no Brasil, o país se encontra aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Sim, né? a gente do Brasil inteiro, encontrei gente de Santa Catarina, do Paraná, do meu estado, do Mato Grosso do Sul, quer dizer... É o Brasil, né, como um todo, né? O Brasil é um país cristão, né? E Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do país, então tem uma força muito grande e uma presença na vida das famílias. Inclusive, o governador do estado do Paraná também tem investido bastante em turismo religioso, né? Hoje o Paraná cresceu muito, né, o turismo religioso no estado. Nós temos hoje, pela primeira vez, Eduardo, eu criei uma diretoria que cuida do turismo religioso do estado na Secretaria do Turismo, porque sempre era um negócio que era meio que andava sozinho. Então eu criei, justamente vendo esse potencial que tem o estado, e a gente até para fomentar, eu criei um departamento que cuida e ajuda as igrejas naquilo que elas precisam para poder organizar todo esse ecossistema. Então nós temos lá hoje a Rota do Rosário, que é muito forte, que pega uma série de vários santuários que nós temos no Paraná, o Santuário de Bom Jesus da Cana Verde, de São Miguel Arcanjo, vários deles, e criou-se uma rota. Então, os peregrinos acabam fazendo todas essas visitas, né? E isso tem crescido muito no Paraná, e gente do Brasil todo também. E, automaticamente, além de você exercer a sua fé, né, ter a alegria de poder visitar os santuários, você também move muito a economia, porque o setor de pousadas, de restaurantes, de hotéis, de transporte, então muitas pessoas acabam tirando a sua renda da vida do santuário, né? Então, para nós é um grande privilégio poder estar vendo esse crescimento. Feito isso, lógico, com uma parceria com a Igreja Católica também, que tem nos ajudado muito a organizar tudo isso. Eu ia até perguntar isso, é um setor que cresce muito na economia, né, do Brasil, em especial também no Paraná. O setor do turismo religioso, muito. E essa pessoa, inclusive, que é o Eliseu, que é o nosso diretor desse departamento, ele é uma pessoa que já vivenciava isso dentro da igreja. Então tinha conhecimento de como funciona, e nós, em comum acordo com a Igreja Católica do Paraná, o Dom Peruso, né, que é o nosso arcebispo de Curitiba, a gente colocou esse profissional para poder ajudar a coordenar esse programa, esse projeto e fomentar mesmo essa força da Igreja Católica, dos santuários, para atrair cada vez mais turista.
Eu quero aproveitar a presença do senhor hoje aqui no Aparecido Debate, especial aqui no Santuário Nacional, para falar muito sobre o estado do Paraná. Mas queria falar primeiro sobre a carreira política do Ratinho Júnior, né? Já foi deputado estadual, deputado federal e governador cumprindo seu segundo mandato. Estava muito cotado para ser o candidato a presidente da República, mas desistiu. Não vai participar do pleito deste ano. Vamos começar primeiro pelo governo do Paraná. Como é que foi para o senhor ser governador? Como é que foi essa experiência? Tem alguma coisa que assim vai ficar aquele sentimento, não conseguir cumprir, não conseguir fazer? Olha, Eduardo, para mim está sendo um grande privilégio, né? Quando você tem a oportunidade de cuidar do seu estado, né? Eu sou apaixonado pelo meu estado, nasci no interior do Paraná, em Jandaia do Sul, que é uma cidade de médio porte, de pequeno médio porte, perto de Maringá, entre Maringá, Apucarana e Londrina. Então a gente chama quem nasce no interior do Paraná de pé vermelho, que como a nossa terra é muito roxa, é vermelha, a gente fala que o pé sempre está encardido, né? Nunca consegue estar branquinho. Então a gente chama quem mora no Paraná, no interior do estado, quem nasce é pé vermelho, então eu sou pé vermelho. Então para mim é um privilégio, e governar o Paraná, que é um estado, um povo muito trabalhador, um povo muito bom, é realmente uma grande honra. Eu estou muito feliz e honrado de poder ter tido essa oportunidade pela população. E a gente avançou muito. Claro que você não tem governo perfeito, né? O governo perfeito é de Deus. Então a gente tenta sempre estar evoluindo o máximo possível. Mas a gente teve muitas conquistas que eu acho que são muito importantes. Então, por exemplo, hoje o Paraná é a melhor educação do Brasil. Há mais de 5 anos seguidos. Quando eu assumi era 7º lugar. Então a gente avançou muito na educação. Hoje nós temos programas maravilhosos, por exemplo, o maior programa de segurança alimentar nas escolas é do Paraná. Os nossos alunos no estado, quando ele entra na escola se alimenta, no recreio se alimenta de novo e antes de ir embora para casa vai com a barriga cheia. 3 refeições por período. De manhã e na parte da tarde também 3 refeições. Quando eu assumi, comia carne uma vez por semana. Hoje come carne todo dia. Carne de peixe, carne de boi, carne de porco, carne de frango. Então você melhora a segurança alimentar. Com isso a criança aprende melhor. Por isso que hoje nós somos a melhor educação no Brasil. Claro que com o trabalho dos professores, da parte pedagógica é muito importante. Então a gente teve muitos avanços. E o Estado, obviamente, tem que sempre estar avançando, né? Sempre está sendo planejado para o futuro. Mas o Paraná hoje vive um grande momento, né? Passamos a ser a 4ª economia do Brasil. Temos o maior programa de casa própria do país. Então a gente teve avanços maravilhosos. Fica alguma coisa para fazer? Olha, eu acho que na parte, por exemplo, de infraestrutura, que é uma necessidade que o Estado tem, é na questão de ferrovia, né? Nós temos a Malha Sul, que já existe, que vai muito bem, e nós temos uma ferrovia que é a Ferroeste, que ela essa é do Estado. A Malha Sul é do governo federal e essa é do Estado. Então, está sendo discutida a Malha Sul, porque a Ferroeste depende muito de quem vai tocar a Malha Sul. Então, como está vencendo a concessão da Malha Sul, o ano que vem que vai ser renovado ou vai ser uma nova concessão, então a gente depende dessa decisão do governo federal, para daí sim a Ferroeste poder expandir. Então, se eu parar para pensar aquilo que eu gostaria de ter avançado, seria ter aumentado a Ferroeste para Mato Grosso do Sul, porque é um corredor muito importante, já que nós somos 2 estados agrícolas, né? Mas isso só vai ser possível agora no futuro, espero que o meu sucessor possa fazer, porque depende dessa decisão do Ministério da Infraestrutura sobre a Malha Sul, que pega todos os 3 estados do Sul. O senhor falava, né, da questão da perfeição, que ninguém consegue atingir essa perfeição. Mas a última pesquisa Quest, que foi lançada na semana passada, aponta um índice de aprovação do governo do senhor de 81%. Então a gente está considerando que de cada 10 paranaenses, 8 aprovam o governo do senhor. Como é que o senhor recebe essa notícia? Também com muita honra, né? A gente não pode ficar se balizando muito por pesquisa, porque isso é muito volátil, mas o governo tem mantido uma boa aprovação perante a população e penso, Eduardo, que isso é muito fruto da maneira que eu tenho governado o Estado. A gente está vendo um mundo, não só o Brasil, mas um mundo em guerra, né? O mundo está muito violento, né? Então a gente está vendo guerra entre a Ucrânia e a Rússia, vendo ali Israel contra o Hamas, Estados Unidos contra o Irã. E em Brasília existe uma guerra institucional, né? Às vezes os poderes não se entendem, essa polarização na internet, né?
que não resolve a vida da Dona Maria. Então, o que eu fiz lá no meu estado? Eu não perdi tempo brigando. Lá eu gasto energia trabalhando, até porque o povo me paga para trabalhar e não para ficar brigando. E a gente vê muito hoje na política as pessoas querendo só brigar. E não resolve o problema da educação, não resolve o problema de melhorar a vida das pessoas, de moradia. Essas brigas não resolvem nada. Então, como eu faço parte de uma nova safra da política do Paraná e do Brasil, a minha responsabilidade é apresentar um novo modelo de fazer política. Então, nós criamos um método de não perder tempo com brigas, eu não gasto energia com isso, e só trabalhamos. A gente fez um planejamento, montei uma boa equipe, e hoje o Paraná deu esse salto, virou a grande referência do Brasil em diversas áreas. Por quê? Porque a gente não ficou perdendo tempo com brigas e nem perdendo tempo em querer gastar energia, fazer videozinho na internet em vez de estar trabalhando. Agora, a decisão de não disputar a eleição presidencial esse ano é uma pausa apenas? Eu acho que ou sim. repensar algumas coisas para depois voltar? É a possibilidade, é o tempo para poder ficar um pouco mais com os filhos também, né? Eu estou já há bastante tempo trabalhando e você fica um ciclo de 8 anos no governo e eu sou muito focado naquilo que eu faço, você acaba ficando pouco tempo dedicado à família, né? Então eu quero poder dedicar meu tempo aos meus filhos. Eu gosto muito de política, eu gosto muito de poder ter a capacidade de transformar, né, a vida das pessoas. Então eu quero ajudar o Brasil de alguma maneira, né? Sendo protagonista ou não, eu quero continuar ajudando o Brasil. Então, claro que isso, como eu estou novo ainda, apesar de não parecer, a lata já está meio desgastada. Parece sim novo. Mas eu quero poder de alguma maneira colaborar com o Brasil, obviamente, né? A minha geração, eu tenho essa obrigação, inclusive, como cidadão, de ajudar o Brasil. E tenho buscado fazer isso pelo Paraná, né? Sendo referência. É um estado importante e a gente de alguma maneira colaborar com o Brasil. E quem sabe no futuro a gente tem uma outra oportunidade. Não falamos, não mencionamos, mas o governador Ratinho Júnior é do PSD, que é o partido liderado pelo Gilberto Kassab. Mas, direto ou indiretamente, o senhor participa das eleições deste ano? Ah, não tenha dúvida. Sim. Faço questão de poder política, participar. né? Não consegue ficar longe eu acho também, que a gente tem a obrigação de poder, de alguma maneira, apontar um caminho, né? Não vou dizer que a gente não tem como mandar no voto de ninguém, nem temos esse direito. Mas a gente tem que ponderar para que as pessoas possam fazer a sua reflexão. Né? No meu estado, por exemplo, eu vou trabalhar para o meu sucessor, que é o Sandro Alex, que foi meu secretário de infraestrutura. O PSD tem um candidato, que é o Caiado, que é um governador muito bem avaliado também, mais de 80% da aprovação, que é um homem que tem uma vida respeitada na política, né? E eu penso, Eduardo, eu voto de uma maneira muito simples, tanto para prefeito, para governador, para presidente. Eu penso assim, quando eu vou escolher um candidato ou uma candidata, né, sendo homem ou mulher, eu penso assim, essa pessoa cuidaria bem do meu filho? Porque ela seria uma boa pessoa para os meus vizinhos? Seria uma pessoa que ia cuidar do meu bairro? Porque quem está num cargo de governador, de prefeito, ele tem essa responsabilidade de cuidar de uma família. Né? Ou uma família da cidade, ou a família chamada Paraná, que é o meu caso, de 12 milhões de habitantes. E o presidente tem a responsabilidade de cuidar da família Brasil. Então essa pessoa seria uma boa pessoa para cuidar daquilo que eu tenho de mais precioso, que é meus filhos. Então eu acho que essa análise, essa reflexão, fica mais fácil da gente tentar escolher. Em vez de ficar brigando por cor de chinelo, cor de bandeira, não. Essa pessoa, ela cuidaria bem do meu filho? Então, acho que essa é a reflexão que as pessoas têm que fazer. Só para a gente encerrar essa questão mais da política, né? Eu quero aproveitar aqui e falar mais do estado do Paraná. Mas só para aproveitar, não deixar perder essa linha, a questão dessa polarização, o senhor está citando já pela segunda vez, né? E a gente vê dois lados brigando pelo poder. Como é que o senhor vê esse cenário para essas eleições? Há um desgaste muito grande da política brasileira nos últimos anos com essa polarização? É possível uma terceira via aparecer ou não é? Como é que fica o eleitor? Porque o mais interessado é o próprio eleitor cidadão brasileiro. Se você pegar os dados de todas as pesquisas que têm saído nos últimos dias sobre o Brasil, você já vê um cansaço da população nessa questão da polarização. E hoje as pessoas estão votando contra aquela pessoa. E você não tem que votar contra aquela pessoa, tem que votar naquela que você acha que é melhor. Como eu falei, aquela que vai cuidar bem do seu filho. Eu acho que isso está realmente aumentando. Se você pegar hoje nas últimas pesquisas que eu vi sendo publicada, 40% da população do Brasil já não quer mais essa polarização.
já está de saco cheio. Eu acho que isso é bom, porque o Brasil tem que procurar novas opções, né? Tem que procurar outros caminhos, né? E que não esse que a gente está falando que não resolve a vida das pessoas. Nós temos que planejar o Brasil tem que se modernizar cada vez mais. A gente está vendo um crescimento da Índia, da China, dos Estados Unidos, países crescendo e a gente ficando para trás. Por quê? Porque perde energia brigando e não trabalhando, né? Gasta energia brigando e não trabalhando. Então eu vejo que tem uma oportunidade sim. O que o Brasil precisa, governador, para crescer ainda mais? Um planejamento a médio e longo prazo. É pensar o futuro, é organizar as coisas, você ter a oportunidade de fortalecer as nossas vocações. O Brasil é o maior produtor de alimento do mundo, nós temos que fazer isso uma grande bandeira nossa. E dá para você produzir alimento com sustentabilidade. Nós fizemos isso no Paraná. O Paraná foi eleito 4 vezes o estado mais sustentável do Brasil e é o estado que mais produz alimentos no Brasil. Então é possível você preservar a natureza, você fazer uma agricultura sustentável, preservar os nossos mananciais, as nossas bacias hidrográficas, as nossas matas ciliares, as nossas áreas de proteção ambiental e produzir alimento. Um não é inimigo do outro. E isso tem que ser uma vocação do Brasil, né? E o que é essa produção de alimento? É produzir o milho e mandar para fora? Não, é você industrializar aqui. Porque daí o emprego fica aqui, você gera emprego no comércio, você gera emprego na indústria e você faz o país crescer. Então é fortalecer as vocações, parar com essas brigas e planejar o Brasil do futuro. Fazer com que as crianças possam ter aula de programação dentro das escolas, aula de robótica, aula de educação financeira. Nós estamos fazendo isso há mais de 5 anos já. O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a ter educação financeira no currículo escolar. É ensinar a criança a lidar com dinheiro, a evitar o desperdício, a evitar de pagar juros à toa, né? A poder gerenciar, ser um empreendedor. Nós damos aulas de cooperativismo, associativismo, empreendedorismo. Nós damos aula de oratória dentro das escolas. Por quê? Para a criança já crescer com uma cabeça empreendedora. Então, essas transformações que não são difíceis de implantar, você consegue mudar uma geração. Estamos conversando com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. A gente vai para um breve intervalo aqui na Aparecida Debate. Na sequência, daí sim, a gente vai falar mais sobre o estado do Paraná, sobre economia, sobre saúde, sobre educação. Muito que interessa para você, paranaense, mas também que interessa para o Brasil, que sirva de exemplo, né? A gente volta. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje recebendo o nosso convidado especial, o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Governador, fala agora do estado do Paraná e vamos começar pela economia. Pouca gente sabe, né? Pelo menos eu desconhecia, mas o Paraná é a 4ª economia do Brasil. Passou a ser a 4ª. Muito movida pela indústria, como é que é? Nós fizemos um planejamento para o estado, Eduardo, de fazer o Paraná ser a 4ª força econômica do Brasil. Nós sempre fomos a 5ª. O Rio Grande do Sul sempre esteve na nossa frente. Quando eu assumi o governo em 2019, o PIB do Paraná era 418 bilhões de PIB. Eu estou terminando esse ano, que é o meu mandato, depois de 8 anos, nós dobramos o PIB, vai fechar em torno de 830 bilhões. Para você ter uma ideia, o PIB do Paraná, tudo aquilo que nós produzimos, é o PIB do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia somados. Então o Paraná se transformou numa grande potência econômica do Brasil, fruto dessa organização. Nós atraímos lá para o estado 400 bilhões de novas empresas, novas indústrias. E isso gerou muito emprego, tanto é que a gente está com o maior volume de empregos com carteira assinada da nossa história. E somos o estado que mais emprega jovens e mulheres do sul do Brasil. E não deixamos o emprego ficar centralizado só na capital. A gente distribuiu essas indústrias para o interior do estado. Então você também hoje passou a ter cidades do interior com uma grande geração de emprego. Você evita que as pessoas vão para a capital, muitas vezes morando em situação mais difícil, né, na região metropolitana, porque isso, se vai crescendo demais as cidades sem planejamento, isso também não é bom. Então a gente deixou o emprego no interior, ajudando no interior, além dos empregos que foram gerados na capital, mas levando muita indústria para o interior, porque a gente fortalece também o nosso interior. Então nós temos boas cidades hoje no interior do Paraná, com muito emprego, inclusive. E isso fez com que o estado fosse crescendo muito. Então nós temos
investimento tanto da área tanto do agronegócio, mas hoje muito empresa de tecnologia vindo para o Paraná, porque nós colocamos na educação aula de programação. A programação é a base de empregos para as indústrias de tecnologia. Então, os nossos jovens hoje, nós temos um berçário de mão de obra na educação na área de programação. Isso fez com que as empresas que precisam desse perfil de mão de obra, desses jovens, fossem para o Paraná para contratar esses jovens. E isso está virando ali um volume gigantesco de novas indústrias, empresas de tecnologia, industrialização de alimentos também é muito forte no estado. E nós somos, Eduardo, o maior produtor de biocombustível do Brasil. Então nós temos várias plantas que já existem, algumas que estão sendo implantadas, como no município da Lapa, que é a maior indústria de biocombustível do mundo, está sendo construída na Lapa. Nós temos uma planta de etanol de milho que vai ser inaugurada agora em março do ano que vem, na região de Campo Mourão, no norte do Paraná. Nós temos mais uma planta que está para ser lançada por 3 cooperativas da região oeste. Então o Paraná vem crescendo muito, né? Nós já temos uma outra planta de biocombustível na região de Sarandi, em Maringá. Então a gente foi diversificando a nossa produção, tanto no agro como na área industrial e na parte de tecnologia, e isso tem transformado o nosso estado na parte econômica, tanto é que a gente cresceu, a nossa indústria foi a maior que cresceu no Brasil. Então, você investiu aí na industrialização sem esquecer a vocação do estado do Paraná, que é a agricultura também, né? Exatamente. Houve um casamento dos dois, né? Nós partimos para a agroindústria. Eu falo que nós transformamos o Paraná no supermercado do mundo. O que é isso? É você produzir o seu milho, você produzir a sua soja, isso vai se transformar em ração, de ração a gente transforma em frango, peixe, porco ou carne boi, isso vai para o frigorífico, ali tem a indústria, né, frigorífica que gera muito emprego. Nós temos um frigorífico no Paraná, um deles, que são 9.000 funcionários. Então é assim, um volume de gente fantástico. E depois disso vai para a indústria de embalagem, você tem que congelar e vender isso tudo industrializado. Então se você pegar desde o começo até chegar no porto, você teve um volume de empregos que foram gerados ao longo da cadeia que deixa o dinheiro ali, no local. Então essa pessoa que está trabalhando no frigorífico, ela vai gastar no comércio, vai gastar na mercearia, na venda, vai gastar no boteco, no posto de gasolina, na farmácia, na igreja. Então movimenta a economia da cidade. E isso a gente fez no Paraná como um todo. Então isso fez com que o estado crescesse muito, né, ao longo desses últimos anos, a ponto de virar a 4ª economia. Agora, quando a gente fala de agricultura, agronegócio, ainda tem aquele debate muito grande sobre preservação ambiental, né? A gente está com as mudanças climáticas aí, causando eventos extremos, não só aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná mesmo, houve um desastre, um tornado recente, né? Como é que está lidando com essa questão, né? Os dois podem conciliar, andarem juntos? O desenvolvimento da agricultura, agronegócio com a preservação ambiental, governador? Pode, Eduardo, e deve, inclusive. O Paraná é uma boa referência nesse sentido, porque eu falei até no bloco passado, nós somos 4 vezes o estado mais sustentável do Brasil. Por quê? Porque nós criamos uma política de preservação. Então nós somos a região da América do Sul que mais preserva a Mata Atlântica. Nós somos o estado que tem um grande programa de proteção de nascentes. Nós somos o estado que tem um grande trabalho também de matas ciliares, de cuidar com as microbacias, macrobacias. Então a gente fez uma política. Fomos o estado que mais fez o replantio de árvores nativas, fizemos o maior programa de repovoamento de rios com peixes nativos. Então, com alguns programas que não são caros, é só você organizar, é possível você conscientizar, proteger e produzir. Isso no Brasil não é difícil fazer, até porque o Brasil tem 67% do seu território preservado, diferente da Europa, que já acabou com tudo, dos Estados Unidos, que já acabou com tudo, e a Ásia, que tem avançado para isso. O Brasil ainda tem muita área preservada. Então é só você organizar todo esse ecossistema. A lei hoje brasileira já é uma lei muito rígida, né? O Código Florestal é uma lei moderna, que já tem todos esses cuidados com as vocações regionais, que protege os nossos biomas. O que não dá para fazer é você deixar com que a ideologia ou o radicalismo entre para dentro de discussões técnicas, né? Porque você também vê um radicalismo ambiental desnecessário. Você tem que ter todo um parecer técnico, uma organização.
No meu estado, quando eu assumi, Eduardo, para a pessoa montar uma granja de frango, um sitiante que quer montar um aviário, ou uma granja de porco, um aviário para poder produzir, ele levava quase 1 ano e meio para ter uma licença. Quer dizer, você condena ele a não ter renda, a não poder produzir, com um discurso que isso vai proteger o meio ambiente. É bobagem. Se não tem uma nascente, se não tem uma árvore que ele vai tirar, é um campo limpo, organizado, terraplanado, por que ele não pode montar o aviário dele? Então nós fomos mudando essa dinâmica, cuidando da parte técnica, né, com segurança jurídica e ambiental, e hoje não, hoje nós avançamos. Hoje, uma pessoa que quer montar um aviário, por exemplo, um sitiante, ele pega um técnico, um engenheiro ambiental, o engenheiro faz um laudo, olha, aqui não tem problema, não vai desbastar nada, não vai ter problema com mina d'água, né, com nascente, o local está apto. Ele em 15 dias tem a licença ambiental, é uma autodeclaração. Qual que é a função do Estado? É fiscalizar se realmente aquilo que está dito é verdade, mas não é proibir, não é atrapalhar quem quer produzir. Conseguem andar juntos então, né? A preservação ambiental, o crescimento econômico, Paraná, o nós já fazemos desenvolvimento isso. agrícola. Governador, agora em relação ao tarifaço imposto mais uma vez pelo governo norte-americano de Donald Trump. O Paraná foi afetado, teve indústrias que foram afetadas naqueles produtos que foram taxados pelo governo dos Estados Unidos? Olha, por enquanto, pouco. O setor que mais assim nos atrapalhou é o setor de madeira, porque o Paraná é o maior produtor de derivado de madeira de reflorestamento, pinos e eucalipto. Então nós somos o maior produtor de celulose do Brasil, nós produzimos muita madeira para construção civil, em especial para os Estados Unidos. Então esse setor é um setor que foi afetado, em especial na primeira lá atrás, depois se reorganizou. Nós fizemos uma série de incentivos para o setor madeireiro, como postergação de pagamento de tributo, criamos pelo BRDE, que é o nosso banco de fomento da região sul, criamos lá uma linha de financiamento com juros subsidiado para capital de giro. Então a gente conseguiu dar uma organizada, não a ponto de ter empresas quebrando e assim por diante. Mas é claro que todo esse movimento econômico entre os Estados Unidos e o Brasil, ele atrapalha e tem que ser olhado com muita cautela, e nós temos que fazer a política sair do cenário, nós temos que deixar a diplomacia. O Brasil, historicamente, tem uma diplomacia muito respeitada, então sair um pouco dessa briga de um ficar falando mal do outro na televisão, nas entrevistas, e deixar a diplomacia trabalhar para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, como gestor, falando como governador, inclusive, né? Lei da reciprocidade ou diálogo? Eu acho que o diálogo tem que ser o máximo, né? Você tem que, vamos dizer assim, ir até o limite do possível no diálogo, porque o Brasil tem esse histórico e é assim que recomenda. Eu acho que a reciprocidade ela pode acontecer na onde o diálogo não tem mais eficiência, né? E até porque os Estados Unidos é muito mais forte que o Brasil, não adianta a gente se enganar, né? A gente quer em algum dia ter a mesma força econômica, mas hoje nós não somos. Então, qualquer mexida lá, a chance dele prejudicar de quem perder é muito mais o Brasil. Eu acho que você tem áreas estratégicas que podem afetar eles. Você pega o café, você pega o suco de laranja, você pega a carne de boi. Isso são coisas que se você sobretaxa, você acaba colocando um problema na inflação deles lá, né? Podendo até mexer na inflação. Mas eu acho que se puder evitar e ir na diplomacia, no diálogo, é muito melhor. Falar de saúde agora, no estado do Paraná. Como é que anda a saúde lá, governador? Nós avançamos muito lá, Eduardo, porque a saúde no Paraná, historicamente, ela tinha um histórico muito bom. A saúde do SUS, nossa, né? Saúde pública. Mas ele tinha um problema antigamente, que ela era muito concentrada, os hospitais, os bons hospitais, em Curitiba, Maringá e Londrina, que são 3 cidades importantes. Então, ele ficava muito descentralizado. As pessoas, muitas vezes, para fazer uma cirurgia até simples, tinha que andar 200, 250 quilômetros, que a gente chamava de turismo da ambulância. Então, quando eu assumi, eu trouxe o secretário Beto Preto, que é médico do SUS, inclusive, né, tinha sido prefeito de Apucarana, tem muita experiência com a saúde pública, e eu pedi para que ele descentralizasse a saúde. Então, nós fizemos uma rede de construção de hospitais em diversas regiões, inclusive regiões distantes, para você não ter um deslocamento grande
das pessoas para poder fazer a sua cirurgia. E eu estou terminando aí meu 7º ano e meio, indo para o final do meu mandato, com mais de 30 hospitais construídos do zero. E se somar os hospitais que eu construí do zero, mais os hospitais regionais que nós tínhamos, que nós dobramos de tamanho, nós passamos de 50 hospitais. Então a gente foi fortalecendo a saúde regional. Hoje o Paraná possivelmente é um dos estados que tem a melhor saúde pública do Brasil de forma regional, sem ficar concentrada só nas capitais ou nas grandes cidades. Levantamento que a gente fez da nossa produção, inclusive um dado que chama muita atenção, né? O estado do Paraná é líder no Brasil de doação de órgãos. É líder já há alguns anos. Como é que o estado chegou a esse número? Qual a política adotada pelo governo do estado para chegar a essa marca? Eduardo, na minha visão, são duas coisas importantes. Primeiro, você conscientizar a população de doar, né? Porque a pessoa tem que estar viva e tem que autorizar em vida essa doação. A não ser que a família depois possa também fazer essa recomendação. Mas se você fizer em vida, fica muito mais fácil. E segundo, você tem que ter um grande sistema de recolhimento desses órgãos e de transporte. E isso se faz com avião, não tem outro jeito, ou avião ou helicóptero, porque muitos dos órgãos você tem horas apenas para você tirar do doador, né, ir até o doador que está doando, né, a pessoa que faleceu, e levar até a pessoa que precisa, o hospital que a pessoa precisa, que está na fila. E nós temos uma rede hoje de transporte aéreo muito eficiente. Então eu tenho hoje 4 aeronaves, aviões que correm o estado, pegando esses órgãos que vão sendo doados e levando para os nossos hospitais. Nós, inclusive, já levamos órgãos para outros estados, em casos muito graves, onde o estado pede para a gente, né, que está precisando, a pessoa que está na fila, para poder colaborar. Então, hoje o Paraná é uma referência. Nós somos referência hoje em doação de órgãos no Brasil. Somos referência hoje também em mortalidade infantil. Nós somos uma das menores, nós estamos entre os 3 estados que têm a menor mortalidade infantil. Então, a gente foi avançando muito nisso com políticas públicas próximas. Somos o estado, por exemplo, que mais faz o pré-natal no país. Então, a média das gestantes, das mulheres grávidas, irem no médico no Brasil é 3 vezes durante toda a gestação. No Paraná é 7 vezes. Ela, a cada 40 dias, ela está passando por um médico para fazer uma avaliação do seu bebê, da saúde dela. Também é uma referência. Por isso que a nossa mortalidade infantil também caiu bastante. Outro dado importante, governador, e aí diz respeito muito à questão de saúde mesmo, né? Que é a questão do saneamento básico. E municípios paranaenses aparecem no topo quando a gente fala de saneamento básico, tratamento de água, né? Como é que foi esse investimento? Tem uma companhia estadual que comanda toda essa questão de gestão de recursos hídricos? Como é que funciona, governador? Nós temos a Sanepar, uma empresa de 65 anos, quase 70 anos já. Muito boa, por sinal, uma empresa do Estado. Ela, inclusive, está na Bolsa de Valores e tem avançado muito. Nós vamos ser o primeiro estado, Eduardo, a ter a universalização de saneamento básico no país. 2028 agora nós vamos atingir 90% de saneamento básico nas residências do estado. Isso é um feito. Por exemplo, nós temos hoje mais saneamento básico que a Itália, o Paraná. Então nós vamos avançar agora, já estamos com quase 3 bilhões de obra acontecendo. Até final de 2028 nós vamos chegar próximo de 8, 9 bilhões de investimentos da Sanepar, de 4 PPPs que nós fizemos também, da Sanepar, onde a gente trouxe a iniciativa privada para fazer os investimentos e a gente paga ao longo de 20, 30 anos esses investimentos, tanto na parte de obra de saneamento e também de gerenciamento, né, de tratamento de esgoto. E 100% de água potável em todas as casas. Então hoje o Paraná já é 100% de água potável e nós estamos chegando a próximo de 90% da universalização do saneamento básico, que é a saúde, é como você falou, né? Você tendo uma água de qualidade e você não tendo o teu filho pisando no esgoto na porta de casa, o risco dele pegar uma diarreia, doenças, né, que são transmitidas por essa falta de saneamento é muito grande. Você cria um ambiente muito mais saudável, você leva o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano para aquela família, para aquelas pessoas daquele bairro. Então é um orgulho para nós poder estar tendo essa transformação na área de saneamento básico. Eu estou fazendo, por exemplo, ali em Foz do Iguaçu,
que é, né, a Terra das Cataratas, que boa parte do Brasil conhece, né, e o mundo conhece. Ali tinha uma área de invasão de 30, 40 anos atrás, que até hoje não tinha a urbanização, não tinha se resolvido a questão de saneamento básico. Então, e ali era uma área gigante, mais de 10 mil pessoas viviam naquela invasão. Então eu consegui na justiça dar a oportunidade para o Estado entrar lá, fazer o saneamento básico, fazer a desfavelização. Desfavelização, é fazer com que a pessoa possa estar realmente num bairro. Então a gente começou já o saneamento básico, vamos fazer a urbanização das ruas, iluminação de LED. Então essa transformação que a gente está fazendo em todo o Paraná. Qualidade de vida, né, governador? Aumenta a qualidade de vida automaticamente. Sem dúvida nenhuma. A gente está encerrando agora o segundo bloco do Aparecida Debate, hoje conversando com o governador Ratinho Júnior. A gente volta na sequência para a gente poder concluir a nossa conversa. Tem mais assunto ainda, tem educação, tem segurança pública, tem bastante coisa, né, governador? Estamos à disposição. Prazer. Continue aí. Estamos de volta com a Aparecida Debate, agora o terceiro e último bloco dessa conversa com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Queria falar com o senhor agora sobre essa questão da educação. E se investir em educação também é garantir a qualidade de vida e o crescimento da população. Como é que tem sido para o senhor essa área em especial? Olha, essa é uma área que eu tenho assim, muito orgulho e muita honra, porque educação não é uma área fácil de você trabalhar, de você achar, vamos dizer, a receita do bolo, né, para você conseguir avançar. E nós demos um salto no Paraná que passou a ser uma grande vitrine para o Brasil. Nós estamos há 5 anos seguidos a melhor educação do Brasil. Quando eu assumi era 7º lugar. E hoje nós estamos há 5 anos, quase meia década, vamos dizer assim, na primeira colocação com a melhor qualidade de educação pública do país. O que nós fizemos, Eduardo? Primeiro, sempre teve muita dedicação dos professores, né? Que são os nossos heróis aí de poder fazer disso uma missão. Mas o Brasil, ao longo de 30, 40 anos, pouco mudou a maneira de se fazer educação, né? A maneira de você levar esse conteúdo para os alunos, que às vezes era pouco atrativa para o aluno. E o mundo vai mudando, né? A maneira de se comunicar com o mais jovem também vai mudando. Então, quando eu assumi, a gente fez uma reestruturação do currículo escolar, onde a gente colocou educação financeira, que eu falei para você no outro bloco, para que os jovens passem a entender, a lidar com dinheiro, como é que se lida com dinheiro, como é que eu monto um negócio, eu quero ter o meu comércio, eu quero ser empresário, eu quero ser um empreendedor, ou eu quero fazer parte de uma cooperativa, de uma associação. Então, como é que lida com isso? Nós então colocamos educação financeira no currículo escolar, primeiro e único estado do Brasil a ter isso há mais de 5 anos. O Congresso aprovou agora uma lei para isso, que vai entrar daqui 2, 3 anos essa lei. Nós já estamos aí há mais de 5 anos na frente. Aí coloquei aula de programação. Por que programação, Eduardo? Hoje, no Brasil, tem 600 mil vagas em aberto precisando de profissionais na área de programação. E por que não tem? Porque não tem treinamento. Então nós criamos aula de programação. Eu tenho 500 mil alunos aprendendo programação todo ano. Entra aluno, sai aluno, está aprendendo. E ele já sai praticamente empregado, com um salário acima de 7 mil reais muitas vezes. Então um bom salário para início de carreira. Então a gente foi montando essa mão de obra qualificada na área de tecnologia, programação, robótica, educação financeira e fazendo toda essa estruturação de segurança alimentar nas escolas. Então, o maior programa de merenda escolar do Brasil é do Paraná. Eu dou 3 refeições por período de manhã, 3 refeições à tarde. Se é uma escola em tempo integral, é 5 refeições, com proteína animal, com carne todo dia, para a criança ficar bem alimentada. Isso a Coreia do Sul fez, Eduardo, na década de 60. Para levar os alunos, porque os alunos não queriam mais ir para a escola. Então, a maneira que eles arrumaram dos alunos para a escola, já que a Coreia era muito pobre, foi através de colocar uma boa alimentação na escola, e aí os alunos iam para comer. E eles lá dentro, aí os professores ensinavam eles, e isso foram melhorando a educação. Tanto é que o Paraná, a maior presença escolar no Brasil é do Paraná, 91%. Foi anunciado pelo Ministério da Educação agora,
a 60, 90 dias essa média de presença. Então, fruto dessa organização. Então, hoje a educação ela é uma referência e eu criei um programa chamado Ganhando o Mundo. Então, os melhores alunos do estado, os 2.000 melhores, eu mando estudar nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Nova Zelândia e na Austrália. Todo ano. Eles ficam 6 meses estudando um país de primeiro mundo, para conviver com outra cultura. Lá eles vão conhecer gente de outras nacionalidades, de outros países, e vão ter a visão do que é um país de primeiro mundo, para ajudar a gente a ser um país de primeiro mundo. Então, eu estou criando uma geração, construindo uma geração com cabeça de primeiro mundo, que é muito importante para o Brasil e, obviamente, vai ajudar muito o Paraná. Agora, falar de uma população que tem crescido muito aqui no Brasil como um todo, porque as pessoas estão vivendo mais, então as pessoas estão envelhecendo mais. É um país que tem a sua terceira idade em crescimento. Sim. E o Paraná tem uma política especial para a pessoa idosa, né? Como é que funciona isso? Inclusive tem uma notícia aí, né, governador? A gente foi eleito, Eduardo, o ano passado, foi em setembro ou outubro do ano passado, a gente recebeu um prêmio em Washington, nos Estados Unidos, na ONU, como a única região da América do Sul amiga da pessoa idosa. E por que isso? A gente criou o Brasil até 2030, 2032, no Paraná 2030, talvez em outras regiões um pouquinho mais. Vai ter mais idoso do que criança jovem até 14 anos. Então o Brasil está envelhecendo, que isso, de certa forma, não tem problema nenhum, mas a gente tem que envelhecer com qualidade. Então a gente construiu vários programas para a terceira idade, então muito investimento em centro de convivência para idosos. O maior programa de casa para a terceira idade do Brasil é do Paraná. Por quê? Nenhum banco financia para quem tem mais de 60 anos comprar uma casa. Nem Caixa Econômica, nem Banco do Brasil, nem banco privado, esses banco famoso. E muitas vezes a pessoa está com 60, 62 anos e chega na altura da sua vida e não conseguiu realizar o sonho da casa própria. Não consegue ter o seu imóvel, não consegue deixar de herança para o seu filho, para o seu neto. Então eu criei Casa Fácil Paraná, que é o programa nosso habitacional, Casa Fácil Paraná Terceira Idade. Então nós selecionamos as famílias de idosos e nós damos uma complementação para eles darem entrada no financiamento de até R$80 mil para esses idosos. Então é o maior programa hoje de casa própria para a terceira idade do Brasil. E eu criei um outro programa chamado Condomínio do Idoso. E esse programa, Eduardo, tem uma participação direta da Igreja Católica. Porque o Dom Peruso, que é o arcebispo de Curitiba, que é um grande amigo que eu tenho, ele, quando eu fui candidato lá atrás, eu estava querendo ser candidato a governador, na minha primeira vez, eu fui pedir uns conselhos para ele, fui visitá-lo. E ele falou, olha, menino, me chama de menino, você tem que cuidar dos idosos, porque tem muito idoso morrendo de depressão, porque não tem mais convívio com outras pessoas. Então, o que eu fiz? Eu bolei um programa chamado Condomínio do Idoso. Nós estamos fazendo 40 no estado do Paraná, 20 já foram inaugurados, onde são várias casas, como um condomínio mesmo, onde tem academia ao ar livre, tem salão de festa, tem piscina para fazer hidroginástica, tem horta elevada, e ali eu pego os idosos que são carentes, que o filho foi embora, casou, mudou de cidade, a pessoa já não tem mais família, não tem cuidador, e a gente coloca nesse condomínio e ele paga uma ajuda de custo que dá 15% da aposentadoria dele, para manter o vigilante, aí tem médico uma vez por semana, tem enfermeiro 2 vezes por semana, tem aula de recreação que a prefeitura coloca, daí um professor de educação física para fazer hidroginástica, e é um sucesso. Então, com essas políticas públicas para a terceira idade, o Paraná virou a única região da América do Sul amiga da pessoa idosa, reconhecido pela ONU, que é uma coisa que nos deixa muito felizes também. Parabéns pela iniciativa, Obrigado. Pelo projeto, porque cuidar da pessoa idosa é cuidar de gente. Isso é muito importante, né? Garantir esse envelhecimento saudável, tanto para a mente como para o corpo também. Verdade. Governador, agora falar da questão da segurança pública, porque há um sentimento coletivo em todo brasileiro de insegurança pública. Crime organizado atuando, a violência urbana no dia a dia. Como é que o Estado do Paraná enfrenta esse problema da criminalidade? Olha, com muita força e investimentos.
Hoje nós estamos no menor índice de criminalidade dos últimos 20 anos, Eduardo. Fruto de muito investimento. Primeiro nas forças policiais. Então nós reorganizamos todas as carreiras das nossas forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Penal, que eu criei, a Polícia Penal não existia no Paraná, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros. Então nós reestruturamos, colocamos gente séria, acima de tudo, que tem que ter comandantes sérios, e muito investimento em tecnologia, então equipamentos, viaturas novas, motos modernas e tecnologia. Então hoje nós temos um programa chamado Olho Vivo, que ele por inteligência artificial, se tiver uma ocorrência, não é nem pelo rosto, pelo um detalhe na tua roupa, ele identifica quem cometeu aquele crime. Nós agora em 4 meses, nós prendemos 850 foragidos da justiça, em 4 meses, só com esse programa que ainda não está todo ele pronto. Nós estamos montando, porque é por etapas, né? Toda essa estrutura de tecnologia. Então, hoje o Paraná está no menor índice. E qual que é o nosso desafio, Eduardo? É fazer com que o Congresso possa ter leis mais duras. Porque o problema do Brasil não é prender bandido, o problema do Brasil é soltar bandido. Só para você dar um número para você ter uma ideia. De cada 100 bandidos que as nossas forças de segurança prende por dia ou por semana, de cada 100 em flagrante, 60 é liberado na audiência de custódia. Então, quer dizer, o cara cometeu um crime, foi preso em flagrante, ele na audiência de custódia ele está solto na rua. Nós tivemos agora, semana passada, até esse bandido trocou tiro com a polícia e acabou morrendo, ele tinha 14 passagens pela polícia. 14 passagens pela polícia. Então, quer dizer, o Congresso Nacional tem que parar de ficar discutindo emenda PIX, coisa que não transforma a vida das pessoas, e começar a discutir coisa séria. Isso é um apelo que nós fazemos, inclusive, a gente como autoridade, como cidadão. Por quê? Porque eu tenho uma tese, Eduardo, que acho que daria para resolver boa parte da questão da violência. É deixar os estados legislarem na questão penal. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tivesse no meu estado o poder, com a Assembleia Legislativa, de fazer lei para criminoso, em 24 horas eu aprovo uma lei para quem cometer feminicídio pegar 40 anos sem diminuição de pena. Mas em 24 horas eu aprovo essa lei. Para um estuprador, para ficar 40 anos na cadeia sem redução de pena, nós aprovamos. Para uma pessoa que assassina um trabalhador, que hoje pega 8 anos, mas com 2 está liberado. Lá eu aprovaria uma lei para 40 anos. Então eu tenho que deixar os estados fazerem isso. Por quê? Aí você vai ver o estado que está comunado com o crime organizado e o que não está. Porque o estado que fizer leis pesadas contra criminoso, você vê que está combatendo o crime de verdade e não fingindo. O senhor citou esse crime que, para nós, é hediondo, que é a questão do feminicídio e que vem crescendo no Brasil de uma forma alarmante. Qual a política do Estado do Paraná para a proteção da mulher contra a violência? Olha, nós criamos a Casa da Mulher Paranaense, que são várias estruturas em várias regiões do Estado para dar esse apoio, não apenas um acolhimento psicológico para ela, mas também uma estrutura para ela recomeçar. Então a gente tem um trabalho que ali ela pode aprender empreendedorismo, dar uma assessoria jurídica para ela. Nós temos um cartão de renda para ela poder recomeçar a sua vida, e dar uma estrutura também de apoio psicológico para que essa mulher possa recomeçar. Então, e obviamente também muita força de vigilância, para aquele agressor que está de tornozeleira, um monitoramento pesado para que ele não fique perseguindo ou tenha reincidência em agressão contra a mulher. Governador, a gente citou essa questão, voltando um pouquinho na questão das mudanças climáticas, infelizmente o desastre que aconteceu no Paraná. Eu faço 2 perguntas para o senhor numa só. Primeiro, como é que foi a resposta do governo do Paraná naquele momento para as vítimas desse tornado que aconteceu no Paraná? E como está sendo a preparação do Estado agora? O senhor, embora esteja concluindo o 2º mandato, já deve ter iniciado uma política nesse sentido, que é o fenômeno El Niño, que vem forte, segundo a previsão dos meteorologistas, inclusive já tem provocado efeitos aqui no estado vizinho do Rio Grande do Sul, Verdade. com chuvas torrenciais.
fazer essas duas perguntas numa só. Olha, em Rio Bonito do Iguaçu, que realmente afetou, foi terrível. Eu tive, logo quando aconteceu na madrugada, era 8 horas da manhã, eu já estava na cidade para dar um apoio, pelo menos um apoio moral, psicológico para aquelas pessoas afetadas, junto com toda a equipe da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, as nossas forças de segurança, equipe de saúde também. E fizemos alguns programas para a cidade se reconstruir, né? Tanto uma linha de investimento para o setor do comércio, poder novamente comprar, reformar, e fizemos um projeto que é o Cartão Reforma. Então, 850 famílias, nós demos até R$50 mil para ela poder reconstruir a sua casa, reformar a sua casa daquilo que sobrou. Então, isso, graças a Deus, avançou bem, foi muito rápido também esse investimento. Nós fizemos uma linha de financiamento também para o comércio tinha que, né, voltar a tocar só o seu dia a dia, né, reorganizar, comprar os seus estoques, mas hoje, graças a Deus, a cidade já voltou praticamente à normalidade, com muita coisa, uma outra coisa pontual. Eu até imaginei que a gente teria que fazer muito mais casa, mas com o Cartão Reforma a gente conseguiu resolver boa parte, quase na maioria dos problemas das pessoas, para reconstruir a sua casa. E aí, falando da questão dessa preocupação com os desastres climáticos, né, também investir muito em tecnologia. Nós estamos agora adquirindo, Eduardo, o CIMEPAR. CIMEPAR é nosso órgão que cuida, faz todo o estudo, né, através dessas as questões climáticas. Inclusive ele presta serviço para outros estados para dar essas informações. Nós estamos adquirindo agora 3 radares ultramodernos para poder trazer mais precisão na previsão do tempo, né? Na previsão climática, para a gente poder ter mais rapidez e assertividade na decisão tomada para poder proteger e amenizar o problema, né? Contra a natureza você tem muito pouco o que fazer. O que a gente tem que buscar é tentar amenizar o problema. E claro, nós estamos em reunião com os prefeitos, a Defesa Civil do Estado, o Corpo de Bombeiros e a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente, desde janeiro, quando foi anunciado que esse El Niño viria muito forte, trabalhando para fazer o desassoreamento de rios, limpar córregos, né, para organizar e evitar enchentes. Quando você tem mais de 70 milímetros de chuva, é muito difícil você conseguir evitar uma enchente. Mas a gente tem feito um trabalho para poder amenizar, se caso vier, tomara que não venha, esse volume de chuva. A gente está caminhando para o final, mas a conversa foi muito boa com o senhor. Nosso agradecimento especial pela presença aqui na Casa da Mãe Aparecida, no Santuário Nacional, e também aqui conversando com a gente, com o nosso telespectador do Aparecida Debate. Só tenho a agradecer pelo carinho e pela atenção do senhor. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço você pelo convite, a TV Aparecida, os profissionais e as pessoas que nos acompanham. Meu muito obrigado. Feliz de estar aqui no santuário, agradecer e dar um abraço do Dom Mário, que é hoje é arcebispo aqui do santuário, e que nos dá a honra de ser um paranaense num lugar tão importante, ter uma autoridade religiosa também tão importante aqui. Governador, prazer falar com o senhor. Muito obrigado. O nosso muito obrigado. Assim a gente termina o Aparecida Debate de hoje, conversando com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Você continue na nossa programação. Se você quiser rever esse e outros programas, vá lá na nossa página no YouTube. Também pode acessar o nosso Instagram, @jornalismo_TV_Aparecida. Ficamos por aqui. Uma ótima noite para você, um bom descanso e até a próxima. Até a próxima.